Oi, meus queridos, boa noite, gente. Boa noite, meus queridos. Oi, Felipe. Oi, gente. Acenando para vocês também, meus queridos, boa noite. Vamos começando, então? Vamos lá. Oi, gente, vamos entrando, meus queridos. Oi, Janine. Ei, gente, vamos entrando. Sejam muito bem-vindos, acenando para todos vocês, meus queridos. Uma linda, abençoada, maravilhosa noite. Janine, eu tenho sentido sua falta nas lives, viu? Acenando para vocês, meus queridos. Ei, gente, boa noite. Linda, abençoada, maravilhosa noite para todos nós. Eu entrei aqui, mas caiu, eu fiquei, falei, deixa eu pegar de novo, mas agora deu certo. Vamos começando então, vamos entrando, acenando para todos vocês. Então é com o meu coração cheio de alegria que eu recebo cada um de vocês que aqui está. Nós estamos então aqui nesse encontro. Ei, gente, Jesus, Alisson, Patrícia, vamos entrando, meus queridos. Nós estamos então aqui, eu chamo esse encontro nosso, é uma sala, né? É uma sala de um pensar coletivo e consciente. Olá para você também, Lopes. Então, nós estamos aqui, ei, Maura, acenando para vocês, meus queridos. Então, nós estamos aqui nesse pensar consciente, nesse pensar coletivo. Está falando do México, tá? Seja bem-vindo, então, à minha live, aqui à minha casa, né? A minha conta é minha casa, tá? Então, nós estamos aqui numa expansão de consciência, Lopes, para a gente conseguir manifestar os nossos sonhos. A gente conseguir... Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Bom, então, olá, gente, oi para vocês também, para todos vocês. Ei, Dalva, minha linda, então vamos aqui à nossa noite, a esse encontro nosso, a esse pensar de hoje, que eu tenho certeza que ele vai ser decisivo. Oi, Alberto, oi, Menegas, oi, Henrique, a todos vocês. Eu tenho certeza que esse encontro nosso, esse pensar de hoje, ele vai ser decisivo e determinante. Muito obrigada, José. Decisivo e determinante para todos vocês. Eu tenho certeza que vai para todos nós. Amém, assim seja. Todos vocês que aqui estão. A moça agradece. Uma linda noite para todos nós, meus queridos. Então vamos começando. Vou ajustar a cadeira aqui. Tô posicionando luz aqui, ajustando, tô achando que ficou um pouco escuro, mas não vou mexer não, porque senão vai ficar tarde aqui, ajustando, mexendo, mas tá bom, né? Vocês estão me vendo, tá bom? Tá ótimo, não tá bom não é mesmo, gente? Acenando para todos vocês. Olá para você também, Edmar. Bom, meus queridos, na última live, que nem tem tantos dias assim, eu conversava com vocês. Oi, Fábio, oi para você também. A reflexão maior foi em cima das dores. Não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. Oi, Tiago, oi, Wagner. Então a gente estava pensando sobre... Boa noite para vocês também, para todos nós. Oi, Claudson, boa noite, gente. Que alegria ver vocês aqui. Dá vontade de ficar, de parar mesmo e cumprimentar, porque para mim eu fico pensando na importância que tem para você estar aqui, para você parar, tirar um tempo da sua noite, investindo em você, né? Então, quando você deixa de fazer qualquer outra coisa para estar aqui, sabendo que vai abrir um pouco mais a sua mente, que vai expandir a sua consciência e vai colocar você a uns passos a mais nessa estrada, não é verdade, gente? Vai sim, tá? Não precisa pedir permissão para entrar, vamos entrando, pode se chegar aí, puxa uma cadeira, pega uma almofada, vamos sentando, fiquem à vontade, bem confortável mesmo, que a nossa conversa ela é uma conversa, tá? E eu gostaria que vocês se sentissem muito à vontade para particularem aí, para vocês conversarem, fazer pergunta e participar também aqui. Quando vocês participam, quando vocês falam, interagem, o encontro fica mais rico, tá? Então, acenando para todos vocês, meus queridos. Então, no último encontro, só para situar, para dar um contexto, eu coloquei aqui, a gente estava pensando sobre as dores, sobre as nossas dores.
Muito obrigada, Sandro. Oi, Fábio, acenando para você, meu querido. Que bom você aqui, Fábio. Sentindo sua falta aqui nas últimas lives. Acenando para você, Gilberto. Então, eu coloquei vocês aqui para pensar junto comigo, né? Novamente a gente pensa juntos, nós estamos pensando juntos e estamos transformando juntos, estamos crescendo juntos, né? Vamos entender assim, em termos de subconsciente coletivo, tudo que a gente está falando, tudo que a gente está fazendo aqui no estar juntos aqui, acaba atingindo um e outro. Umas pessoas até num grau mais elevado, numa escala mais elevada, vamos entender assim, mas todo mundo é atingido, é afetado, a palavra entra, de certa forma transforma, vai fazendo um certo barulho dentro de você, vai ocupando um espaço aí dentro, né? Porque para que uma palavra entre, uma tem que sair, vamos pensar assim. Então, no momento em que a gente escolhe uma palavra para colocar na nossa mente, no momento que a gente escolhe algo de positivo para ler, algo que a gente sabe que está ajudando na nossa construção, no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento, então automaticamente a gente está investindo na gente. Porque para a gente colocar alguma coisa aí dentro de positivo, um pouco do negativo tem que sair. É assim que funciona. Não é mesmo, gente? Sim, é assim que funciona e vamos então aqui. Mas eu não quero que a gente fique aqui na dor, só falando na dor. Por que da importância da gente... Oi para vocês também, meus queridos, acenando para todos vocês. Qual que é a importância para mim da gente começar falando da dor? E eu trouxe uma figura de linguagem na última live, em que eu pedi para você associar, né, para que você fizesse aqui uma comparação, você, eu, como uma flor, tá? E aí a gente vai abrindo pétala por pétala, vai abrindo pétala por pétala até chegar no miolinho. Quando chega lá no miolinho da flor, essa flor é você, essa flor sou eu. Quando chega lá no miolinho da flor, o que a gente encontra? A gente encontra com a nossa essência. A gente encontra com as nossas feridas, com os nossos traumas, com as nossas dores. Todos nós temos. Oi, gente, oi para vocês também. Todos nós temos. Mas aqui não é para eu ficar só falando que nós temos dores e isso vai deixar você para baixo. Não, de forma alguma, não é isso. Mas o primeiro ponto da mudança, né, o mudar às vezes é tão difícil, não é mesmo? Eu tenho que considerar que porque não é fácil não. Não é fácil mudar não. Mas o primeiro passo da mudança, ele acontece quando você enxerga que está tudo muito igual na sua vida, que os ciclos estão só repetindo, que está tudo a mesma coisa, que como se sua vida tivesse estagnada, como se você faz as coisas e não vê muito crescimento, ou às vezes não vê nenhum, ou pior, como se você estivesse vendo que as coisas estão indo no sentido contrário. Em vez de crescer, estão morrendo, né? Porque a natureza diz muito para nós e de nós. Na natureza, o que não está crescendo está morrendo. Então você observa uma árvore. Ou ela está crescendo ou ela está morrendo. Não tem meio termo. Assim também é com a nossa vida. Então você vai avaliar minha saúde hoje. Ela está maravilhosa, espetacular, ela tem vindo numa crescente. Então minha saúde está crescendo. Ah, não, minha saúde não tá bacana, cada hora eu tenho uma coisa, é um problema recorrente que toda hora eu tenho. Então não, então sua saúde está morrendo. Minha situação financeira como tá? Ah, de uns meses para cá não tá bom não, tá péssimo, então eu tô sentindo que piorou muito. Então sua situação financeira tá morrendo. Como é que tá o seu relacionamento? E aqui eu falo relacionamento de uma forma geral, né, que pode ser relacionamento a dois, o relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento familiar, relacionamento de trabalho. Como estão os seus relacionamentos? Eles estão numa crescente? Eles estão subindo? Ou eles estão caindo, morrendo? Né? Então, para a gente poder entender e enxergar que todo mundo tem dor, que as dores elas não são... elas não ocorrem, elas não são jogadas, elas não incidem em pessoa que faz isso ou aquilo, ou deixa de fazer aquilo, ou pega uma estrada ou outra, todo mundo tem. Inclusive porque muitas de nossas dores, elas são herdadas dos nossos antepassados.
Nós herdamos dores de até 4 gerações. Tá bom, Cláudia, mas e aí? Você tá me falando com a gente de dor e dor, e aí o que acontece? A questão não é a gente ficar na dor, mas a gente entender que existe algo além da dor, que existe um para você pensar nesse contraste da dor, eu coloco assim: qual é a vida que eu quero para mim? Quais são os meus os sonhos que eu desejo para mim? Muito obrigada, Fábio. Quais os sonhos que eu quero viver? Qual que é a vida dos sonhos que eu quero? Quais os sonhos que eu quero manifestar nessa vida? Então isso fica em contraste com a dor. Por que em contraste, Cláudia? Porque enquanto a gente não curar e não tratar desse miolinho, eu coloco aqui porque a gente vamos entender que vai direto no nosso coração, né? E eu falei disso também em outras lives. Então, as nossas dores todas, elas vêm para cá, elas não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos. E os traumas não tratados, as dores e feridas não tratadas, né, que são a nossa bagagem emocional, vamos pensar assim. Se a gente não cuida, se a gente não trata, se a gente não olha, se a gente não destina um olhar criterioso, cuidadoso para ver, para analisar essa dor. Tem gente comentando na publicação. A gente não vai conseguir avançar e crescer na vida. E agora eu falo aqui em termos de manifestação de sonho. Não vai. Por isso eu estou começando da dor. Eu falo muito com vocês aqui em sonhos, se a gente está aqui pensando, toda hora também eu estou falando, associando o despertar da consciência com a lei da atração. Eu quero que você deseje, manifeste todos os sonhos aí que estão guardados, né, que são sonhos legítimos da sua alma. Eu quero mesmo, do fundo do meu coração, que você consiga manifestar todos eles. Só que vamos pensar aqui numa estrada, enxerga comigo essa cena. Numa estrada, você tem lá na frente, você tem um pote de ouro, vamos pensar assim. Esse pote de ouro você pode entender, acenando para vocês, meus queridos. Esse pote de ouro você pode entender que é a abundância. Vamos pensar que é um pote dourado, só que ali dentro ele não tá só o dinheiro. O dinheiro é muita coisa, né? Para eu falar só o dinheiro, claro que dinheiro é muita coisa. Mas toda vez que eu falo em abundância, eu falo sempre isso com as pessoas que fazem os programas comigo. Eu gostaria que você enxergasse abundância em 3. Abundância, sim. Você vai enxergar uma maçã. Toda vez que eu falar em abundância, você enxerga uma maçã e pensa em abundância de saúde. Então, você vai pensar num coração, você vai pensar numa abundância de amor. E você vai pensar no cifrão, né? O cifrão ali do dinheiro, né? Que você vai pensar numa abundância financeira, tá? Então, toda vez que eu falar em abundância, não está restrito a dinheiro, porque de nada adianta a gente ter dinheiro se a gente não tem saúde para poder usufruir desse bem material, não é verdade, gente? Oi, meus queridos, vamos entrando, sejam muito bem-vindos, puxa uma cadeira, pega uma almofada, pega seu drink aí. Aliás, eu não brindei, não é mesmo, gente? Então, a todos vocês que aqui estão, um brinde a vocês que estão aqui, tirando um tempinho da noite para pensar como que anda a sua vida, o que você quer manifestar na sua vida e que estrada é essa que você tem que acessar para conseguir chegar lá, não é mesmo? Então, a todos vocês que aqui estão, muito obrigada pela atenção, pela presença e eu fico muito feliz por você estar aqui fazendo isso por você. A todos vocês. Bem, então, vamos avançando então, olha só. Considerando todas as pessoas têm essa bagagem emocional, né? E a gente vem trazendo essa bagagem, essas malas, vamos pensar assim. Meus queridos, vamos entrando. Vamos pensar que ao longo da nossa vida, quando eu falar também em bagagem emocional, vamos pensar em bagagem mesmo? Vamos pensar em malas, quando você vai fazer uma viagem longa, tá? Que você vai arrumar malas, mochilas e bolsas, tá? Então, você junta tudo isso e você tem que carregar sozinho. Aí não tem carrinho, não tem ajudante, não tem outra pessoa, não. Então, imagine você numa cena que você tem uma mala, você está puxando uma mala de rodinha,
Você tem uma bolsa que você está prendendo com esse braço, você tem uma outra pasta aqui, você tem uma mochila nas costas, você tem uma outra bolsa aqui do lado. Então você vem com essa bagagem toda. O que é essa bagagem toda? É sua bagagem emocional. São todas as emoções que a gente reprime, que a gente fecha, que a gente guarda, que a gente tranca, fica trancafiado como se fosse algo assim que ninguém pode ter acesso. Claro que eu estou falando de emoções que são negativas, né? Porque as positivas a gente quer dividir, não é mesmo? E as positivas, elas nos fazem bem, elas são bálsamos, né? Eu estou falando das emoções negativas que todo mundo tem. Então a gente traz essa bagagem, a gente vem trazendo, e assim, por que ninguém te ajuda? Porque cada um tem a sua bagagem emocional. Mesmo se eu quiser, eu não consigo ajudar você a carregar porque ela é sua. Uma grande parte dessa bagagem, inclusive, pode ser que ninguém saiba, que você nem contou para ninguém, que você sofreu sozinho, que você chorou sozinho. Ou sendo homem, quantas vezes você não teve que engolir o choro? Não pode chorar porque você é homem. Quantas vezes você dormiu chorando? Isso é péssimo para o coração, isso é péssimo para todos os órgãos, as emoções, os traumas, essa bagagem emocional, se a gente não trata, vamos pensar que elas ficam assim, elas vão se juntando e vão formando uma bolinha que pode ser pequenininha, uma bolinha mesmo assim, pequenininha, e pode chegar ao tamanho de um melão. E essa bola começa a circular no seu corpo, essa bola das emoções reprimidas, das emoções guardadas, travadas, bloqueadas. Chega um certo momento da vida, um certo momento, essa bola, ela fica parada num determinado lugar. E onde essa bola para, com certeza vai desencadear algum problema no seu corpo. Às vezes nos ossos, às vezes no estômago, no coração, quem sabe, não é mesmo? O coração, ele é muito afetado, né? Os problemas cardíacos, né? A hipertensão arterial. Então, essa bola, ela fica aí, dentro de você. Então, enquanto você não acessa essas suas dores, enquanto você não lida com elas, não trata delas, você não vai conseguir manifestar os seus sonhos. Isso por quê? Nós temos a nossa mente, a mente ela está dividida em 3 níveis, acenando para vocês, meus queridos. E aí a gente tem a mente consciente, né? A mente consciente é que você está aqui, que você sabe o que você está fazendo agora, que você está conversando, está me escutando, acenando para mim. A mente subconsciente, acenando para vocês todos, queridos do meu coração. A mente subconsciente é aquela mente que ela traz tudo do passado. É aquela que é a mente ela tem aí um programa que foi implementado, que foi instaurado em nosso cérebro computador. E esse programa, ele vem muitas vezes, ele nem é só nosso também não. Ele é um programa que ele, assim, acenando para vocês, queridos. É um programa que a gente pode dizer também que ele foi colocado aí pelas pessoas com as quais a gente convive, né? Pelas pessoas que cuidaram da nossa educação, que de certa forma tem uma grande participação nesse programa de crenças nosso. Então a gente vem aqui com um programa de crenças que está aqui tomando conta do nosso subconsciente. Junto a essas crenças tem as nossas dores, a nossa bagagem emocional. Pronto. Aí o que a gente tem? Uma pessoa. Eu tô falando geral, para mim e para você. Quando eu falar você, eu tô falando para mim também, tá bom? Porque lá atrás, quando eu me dei conta disso, é claro que eu me enxerguei nesse lugar, tá? Aí você encontra uma pessoa que tá paralisada, não consegue fazer nada. Você tá preso a um programa que realmente está controlando sua vida. É quando eu falo que escrevo muito lá no feed, né? Que chega um momento que você precisa dizer para sua mente, não, peraí, quem vai controlar minha vida agora sou eu, quem assume o controle do meu barco sou eu. Só que eu levei muitos anos da minha vida para perceber isso, para me dar conta disso e para começar a mudar a minha programação. Se você não fizer isso, você não vai conseguir manifestar os seus sonhos, não vai.
Por que que 3% só da população consegue, né, êxito com a lei da atração, consegue manifestar? Porque essas pessoas já ultrapassaram essa barreira. Vamos pensar que essa bagagem emocional, esses traumas, essas dores, junto a essas crenças, tudo isso forma um muro entre você e a abundância. Lembra da abundância que eu falei dos 3 desenhos? Forma um muro entre você e seus sonhos. Você está vendo seus sonhos ali, porque os nossos sonhos... Por que eu não falo em criar, em cocriar? Quem me acompanha aqui... Oi, queridos, vamos entrando. Quem me acompanha aqui sabe que eu uso a palavra manifestação. A gente não vai criar nada. No campo quântico, todos os seus sonhos, os meus, os nossos, eles já estão criados. Todos. No campo quântico. Obrigada, cowboy, é seguidor fiel mesmo, você está sempre aqui, eu fico muito feliz e agradeço, tá bom? Agradeço a presença de cada um de vocês, acenando para todos, meus queridos. Então, você vai conseguir, então, romper esse muro, derrubar esse muro, para que você possa manifestar os seus sonhos. Os seus sonhos, eles já estão todos criados no campo das infinitas possibilidades, que é o campo quântico, tá? Cláudia, você falou em 3 níveis de mente, mas você não falou a terceira. A terceira é a mente supraconsciente, é a nossa mente mais elevada. Essa é a mente que a gente acessa para criar, para manifestar os nossos sonhos. É quando você vai se sentir assim, um mágico, um mago, um verdadeiro mago, uma maga, que você vai pensar, criar as cenas e depois você começa a manifestar e você vê e fala, nossa, eu consegui! E aí você vai vendo como que é maravilhoso o poder infinito e abundante que existe dentro de cada um de nós, tá? Então eu tô aqui hoje para falar com você disso. A gente começa, o ponto de partida foi a dor, mas eu não quero ficar falando da dor, não quero, se eu ficar falando aqui da dor, eu vou deixar você para baixo. Então, eu já passei pela dor. Quando eu digo eu já passei pela dor, eu não estou dizendo que eu não vou ter mais dor, que não existe mais dor, não é isso. Quando eu digo que eu já passei pela dor, é que agora eu sei como que eu acesso a minha dor e como que eu lido com ela. Inclusive porque você não pode resistir. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste, cresce. Então, se eu tenho uma dor, um problema emocional qualquer que seja, independente se eu sou homem ou mulher, e aqui eu tô falando no sentido bem geralzão mesmo, qualquer pessoa, tá? Independente se é gênero, né? Se é homem ou mulher, enquanto você não consegue acessar essa dor, você não vai conseguir. Você não vai conseguir avançar na vida. Avançar na vida porque você não consegue manifestar os seus sonhos, tá? Então, aqui, o ponto-chave é... Ok, primeira coisa para a gente pensar, bagagem emocional todo mundo tem, trauma todo mundo tem, dor todo mundo tem. Tá bom, Cláudia, então e aí? Como é que a gente faz para acessar essa mente aí poderosa que é a supraconsciência? Para acessar essa mente poderosa, a supraconsciência, a gente precisa estar num nível muito elevado, sabe? Aqui eu tô falando num nível de saúde, num nível de energia e num nível mental também muito elevado. Então, por exemplo, Cláudia, eu tenho um tempinho, 3 horas da tarde, eu tenho um intervalo para café. Eu consigo fazer esse exercício seu às 3 horas da tarde? Não vai conseguir. Você não vai conseguir porque a sua mente subconsciente nessa hora, ela domina a nossa mente subconsciente. 97% dos nossos pensamentos são inconscientes, tá? 97%. Não precisa pedir permissão para entrar, queridos. A gente tem só 3% de espaço, vamos pensar assim, para a gente atuar com consciência. E que horas que a gente faz isso? É a estrada que eu vou apresentar para você hoje. Porque se eu estou falando para você se eu estou conseguindo te mostrar um complicador, algo que compromete, que impede você de manifestar os seus sonhos, no caso são as dores, os traumas e as crenças. Muito obrigada, meu querido Carlos, para todos nós, que assim seja, uma noite maravilhosa. E aqui eu vou no chá, não sei no que vocês estão aí. Bom, então,
vamos pensar assim, acenando para todos vocês, meus queridos, vamos entrando aí, pode pegar, puxa uma almofada, senta no tapete, senta no sofá, puxa uma cadeira, fica à vontade, tá bom? Então, o ponto ok, eu quero manifestar os meus sonhos. Como eu disse, o primeiro passo importante da sua mudança é você enxergar que a sua vida não tá boa, gente, porque nós não viemos a esse mundo para ter vida miserável, acenando para vocês, meus queridos. Nós não viemos a esse mundo para viver uma relação em que a gente é traído, não consigo firmar com ninguém, não consigo, o que está acontecendo comigo? Minhas relações todas são péssimas, não são saudáveis, minha saúde não está bacana, o dinheiro só tá dando para pagar a conta, então minha vida está péssima, tá? Então eu estou falando de uma forma bem geral, eu estou radicalizando aqui, porque vamos entender que pelo menos em uma dessas 3 áreas, certamente eu tenho certeza que a sua situação não é espetacular. Eu tenho certeza disso porque tem números que trazem isso, né? Novamente, são pouquíssimas pessoas que têm êxito com a lei da atração. Então, vamos ver se a gente consegue mudar esse número, porque nós viemos a esse mundo para ter uma vida espetacular, né? Se existe abundância nesse universo, se existe um poder infinito dentro de nós, então vamos aprender a acessar. Quando eu tive contato com esse conhecimento todo há alguns anos, eu pensei, eu vou fazer isso funcionar para mim. Eu vou fazer isso funcionar para mim. Gente, e eu fiz, e eu estou fazendo. Eu estou colhendo bênçãos maravilhosas a cada dia, tá? Eu não gosto, assim, quem já me acompanha aqui já sabe que eu não gosto de ficar, apesar da minha conta ser aberta, apesar de toda hora entra uma publicação, entra um vídeo, eu cantando, eu falando, tem reels, canal no YouTube, apesar de tudo isso, tem coisas minhas que elas são muito minhas, que eu sinto que eu preciso preservar. Então, tem hora, acenando para vocês, meus queridos, então tem hora que às vezes as pessoas me fazem algum tipo de pergunta, quando eu coloco as enquetes não são vida pessoal da Cláudia, as perguntas que eu falo lá, tem uma pergunta, eu tô aqui, então às vezes entra lá, qual vinho que você está tomando? Aí nessa hora ali eu não vejo problema em dizer, mas alguma pergunta que entra ali, que eu já sinto que é muito pessoal, particular, eu não me sinto à vontade em dizer, tá? Então, assim, eu poderia fazer uma lista de coisas que eu já consegui manifestar com a lei da atração? Sim, poderia fazer sim. Mas eu prefiro dizer para você as que eu me sinto à vontade de dizer. Então, eu vou dizer para mim a que foi mais importante, que foi bem no inicinho quando eu comecei, tá? Que foi relacionada à área da saúde. Então, assim, eu tinha picos de pressão, minha pressão chegou a 18, a 19, é uma pressão altíssima, minha pressão sempre tinha sido 12/8. E vamos entrando, meus queridos, acenando para vocês. Tomando remédio de ansiedade, tomando remédio todo dia e estando numa condição de estar ansiosa, hoje eu sei que eu não sou, eu não era, eu estava. Esse verbo faz muita diferença, tá bom? Então, se existe algum de vocês nessa sala desse nosso pensar consciente, se tem algum de vocês que está sofrendo com ansiedade, eu já posso trazer um acalanto para você, acalentar sua alma e dizer que esse estado de ansiedade seu, ele, se você quiser, ele pode ser passageiro. Você vai conseguir tirar isso da sua vida igual eu tirei da minha, porque eu tomava muito remédio para ansiedade. Era da farmácia de homeopatia, mas era remédio. E se era remédio, me incomodava. Porque... Bom, eu vou tocar em coisas que são profundas, tá? Para você, né, tem aquilo assim de, eu sou cético, eu não acredito nisso. Ok, eu respeito, tá bom? Eu não tô aqui para fazer você mudar, convencer você de nada. Eu tô aqui sentindo que eu tenho que passar isso para você, tá? Porque a gente tem dados científicos em relação a isso. Oi, queridos, vamos entrando, tá bom?
Então, o que eu posso dizer é o seguinte, tem muitas pessoas, né, a questão do racional. Ah, eu só acredito se tiver dado científico, não é verdade? Tanto que eu trouxe hoje dados científicos, tá bom? Dados de médicos de universidades do mundo, dados de hospitais do mundo também, tá? Mas eu vou deixar pro finalzinho, deixa eu ir na minha sequência, tá bom, gente? Então, eu comecei a trabalhar, acessar as minhas dores para eu poder me livrar. Então, quando eu me dei conta de que a ansiedade, ela não ia me acompanhar e que aquela vida que eu tinha lá atrás, não precisa pedir permissão para entrar, meus queridos, que aquela vida não era uma vida que eu tinha que ter para sempre, que eu não estava destinada, então eu falei, não, eu vou fazer o que tiver que fazer, acenando para vocês, meus queridos. Eu vou fazer o que eu tiver que fazer para eu poder reverter essa situação. E foi o que eu fiz. E como que eu consegui isso? É a ferramenta que eu trouxe para você. É nessa estrada que eu quero te conduzir. Lembra que eu disse que tem um pote de ouro lá na frente? Esse pote de ouro representa a abundância na sua vida? Essa abundância, eu não disse aí para você associar com os 3 desenhos? A maçã é a saúde, o coração, os relacionamentos, o amor genuíno que você quer viver e vai, se você quiser, se for seu sonho, você vai viver. Eu tenho certeza, não tenho dúvida, tá bom? E a sua abundância financeira, tá? A sua casa, seu carro, o seu conforto para você ter aí a liberdade de ir e vir, de transitar, de viajar, de comprar o que você quer para você ter conforto, tá bom? E então, primeiro dado foi esse, e aí então eu comecei a mergulhar mais a fundo, porque quando eu comecei a meditar mesmo, eu achava que a meditação estava mexendo, trabalhando só na questão da ansiedade. Olha que isso não é pouco não, né? Olha que isso não é pouco não, é muito. Então, no primeiro momento, eu não enxerguei todos os benefícios e toda a potência, tudo que a meditação estava fazendo em mim. Hoje eu sei. E sei com muito estudo, com conhecimento, com fundamentação científica. Hoje eu sei e posso comprovar para você que se você meditar todos os dias, uns 10, 15 minutos, eu faço mais tempo, você não precisa fazer mais tempo. Eu acho que vai chegar um ponto da sua vida que você vai perceber os benefícios, você vai sentir você mudando tanto e você conseguindo conquistar tanta coisa na sua vida que você vai querer meditar mais tempo. Você não vai ficar sem meditar não, eu tenho certeza. Mas enfim, eu fui percebendo que a meditação, eu fui percebendo, e aí eu comecei a buscar, porque eu estava enxergando o que estava acontecendo em mim, e eu comecei a ficar assim, curiosa para ver o que mais que a meditação faz, porque está acontecendo umas coisas dentro de mim, umas coisas em meu corpo, umas coisas em minha vida, isso é da meditação, não é da meditação? Então, eu posso garantir a vocês hoje, depois de muito estudo, de fazer muito, e aqui agora são anos fazendo essa prática. Ô Luiz, deixa eu dizer uma coisa pra você. Você tá falando aí, você é muito bonita, tem um corpinho, não sei o que lá. Eu não gostei do comentário não, tá bom? E assim, a questão do meu corpo, eu não sou o meu corpo. Tá bom? Eu vou dizer isso aqui porque às vezes eu escuto umas coisas no privado e escuto às vezes umas coisas aqui também na live. Então, assim, eu não sou o meu corpo. Eu não sou o meu corpo porque, da mesma forma que, sabe, um cotovelo amostra, uma perna amostra. Então, assim, o meu corpo, ele é aqui o externo que você vê, ele é um resultado do trabalho que eu estou fazendo mental. Ele é um resultado dos meus cuidados com a minha saúde. Então, se a pessoa bate... na live passada eu falei disso, que isso aqui é casca, gente. O que a gente tem de mais importante é a nossa energia, a nossa essência, a nossa alma. Tá? Então, assim, se você falou aí pra me elogiar, se foi no sentido de elogio, eu não gosto, porque fica parecendo que você está enxergando o meu corpo aqui. E, novamente, eu não sou o meu corpo. Eu não sou o meu corpo. Eu sou muito mais do que o meu corpo, tá bom? Então, vamos lá. E não é por isso também que eu não vou deixar de ser como eu sou, né? E de usar as roupas que eu gosto de usar. E eu não vou mudar a minha personalidade, o meu jeito de ser. Eu não acredito que é uma roupa que você usa, que você deixa de usar, que você impõe um respeito.
Eu não acredito nisso, não é mesmo, gente? Então, novamente, se um cotovelo pode ficar à mostra, né? Se as mãos podem ficar à mostra, então as minhas pernas também podem ficar, de maneira que isso não reflete em desrespeito, ou não vá trazer também para mim ou para outra pessoa, ou qualquer outro tipo de informação que não seja realmente, eu tô bem comigo, tá? Então, eu tô bem comigo. Bom, então vamos lá. E aí, eu percebi, o que mais que eu percebi? Eu me perdi um pouco aqui. Eu percebi, então, que com a meditação, ela rejuvenesce as nossas células. Enquanto você está meditando, isso se você faz todos os dias, tá bom? Enquanto você está meditando, você consegue, nesse processo, porque como tem um exercício de respiração. Lucas, eu não entendi sua pergunta, não. Quando você faz, para você fazer a meditação, tem uma preparação, tá? Então, quando você vai fazer a meditação, se você tem o hábito de meditar todos os dias, que seja 10, 15, 20 minutos, o exercício diário, a prática diária, então ela tem uma série de benefícios, eu vou falar depois também aqui ao finalzinho, mas já que abordei o assunto agora, né? Então, a meditação, ela elimina a ansiedade, que eu tô dando aqui o meu exemplo, né? Então, hoje, assim, eu não faço uso de remédio nenhum e não existe mais ansiedade aqui na pessoa, na casa. Nessa casa não tem mais ansiedade, né? E a questão de alcalinizar as células, então, rejuvenesce as células, né? Porque um corpo alcalino é um corpo jovem. Quando eu falo alcaliniza, rejuvenesce, eu não estou falando de estética, eu estou falando de órgãos mais saudáveis. Porque nós sabemos que à medida que os anos vão passando, apesar de não ter um calendário dentro do nosso corpo, à medida que os anos vão passando, os órgãos vão perdendo a vitalidade. Você tem perda óssea, não é assim? Então, quando você faz o exercício diário da meditação, você está alcalinizando as suas células. Então, de certa forma, meditar todo dia rejuvenesce, faz você ficar mais jovem, faz você ficar mais saudável, melhora o seu sistema imunológico e mais. Também tem estudos comprovados, né, dentro da dados científicos que comprovam também que à medida que a gente também vai, enquanto os anos, eu não gosto de usar a palavra envelhecendo, não, porque tem algumas teorias que eu ando estudando e escrevendo e fundamentando, mas à medida que os anos vão passando, a pessoa não consegue criar mais sinapses. O cérebro da pessoa não cria novas sinapses. E uma das coisas que faz criar novas sinapses diariamente, se você faz todo dia, é a meditação. Cláudio, o que isso quer dizer? Que se você meditar todo dia, você fica mais inteligente, o seu cérebro fica mais ativo. Ou seja, a probabilidade também de você desenvolver alguma doença no cérebro é mínima, é baixíssima, assim como o coração, tá? Então, assim, são inúmeros benefícios. E além do mais, então, veja bem, nós estamos aqui falando questão de saúde física, saúde mental, porque no momento que eu estou alcalinizando as minhas células, eu tenho mais vigor, eu tenho mais energia, eu tenho mais disposição. Isso tudo você vai conseguir com a meditação. Se você fizer todo dia, vai. E por que você precisa trabalhar a sua energia, a sua vitalidade, a sua saúde? Porque para você conseguir sonhos grandes, manifestar sonhos grandes, que é uma viagem, uma casa, um carro, uma mudança de emprego, a cura de uma doença, o seu nível de energia tem que estar altíssimo. Se você tiver com a vibração baixa, você não consegue. Você não consegue. Porque o tempo todo, nós somos energia, né? Você sabe disso. Você está emitindo energia agora aí. Seria muito interessante se a gente conseguisse ver, não é mesmo? Mas aí você pode, quando você começar a fazer a meditação todo dia, você vai conseguir perceber, mesmo sem enxergar, você vai conseguir perceber a energia que você está emanando pelo estado que você está. Tom de voz, estado,
pela forma como você conversa, pelo que você faz, pela sua tranquilidade ou agitação, você vai conseguir ver a energia que você está emanando. A energia que você emana, ela vai dizer, ela vai determinar as coisas que você vai manifestar, tá? Então, vamos pensar o seguinte, para a gente chegar lá no nosso pote de ouro, esse pote de ouro é a nossa abundância. Então, a gente precisa primeiro passar pela dor, porque se eu tô na dor, se eu tô sofrendo, minha energia tá baixa, concorda? Se eu não trabalhei a questão do subconsciente, se eu não cheguei nessas crenças, se eu não consegui identificar, então a gente precisa fazer o quê? Acessar essa mente, resetar a mente. Sabe quando o seu computador, quando ele dá algum problema, você não vai lá e reinicia? Você não mexe nas configurações? Sabia que o nosso cérebro é do mesmo jeito? É. E você pode resetar o seu computador cérebro. É o que eu estou propondo que você faça aí, que você possa resetar o seu cérebro computador. Resetando, você vai acessar sua mente subconsciente, onde tem esse programa aí que está fazendo com que você, em vez de se aproximar dos seus sonhos, que você se afaste cada vez mais deles. E aí então você vai conseguir acessar sua mente subconsciente e você vai conseguir, aí você vai aos poucos assumindo o controle, porque nem é de uma hora para outra, que se fosse tão fácil assim, todo mundo já estava conseguindo reprogramar a mente e manifestar a vida dos sonhos. A gente teria aqui 98, 97% da população nesse lugar, e é o contrário. Cláudia, então, por que as pessoas não conseguem? Eu posso dizer que é por duas coisas. Primeiro, porque elas não começam. Segundo, porque elas param no meio do caminho. Aí você vai ver onde é que você vai ficar nisso, tá bom? Eu não tô em nenhum lugar nem outro, porque lá atrás eu decidi começar. Eu comecei e tô seguindo. E venho seguindo e venho manifestando muita coisa, gente. Muita coisa mesmo. Nas 3 áreas da minha vida. Então, assim, eu tenho ficado impressionada de ver as coisas que eu tenho conseguido manifestar com a lei da atração. Tirando a questão da saúde, que já é um dado importantíssimo, já disse que quem me acompanha sabe que eu tenho filhos que são adultos, né? Então, assim, aí quando as pessoas falam, o moço falou do meu corpo aí, quando eu falei com ele que isso aqui é um resultado de um trabalho mental e de cuidado, são as duas coisas, que a gente vai pensar que a mente, o trabalho, o exercício que eu faço mental todo dia, toda manhã, ele está me dando uma base para tudo isso aqui. O que eu estou chamando de tudo isso aqui? A minha saúde. A minha saúde, o meu corpo, vamos pensar, o rejuvenescimento das minhas células, que eu estou pensando aqui, relacionado à saúde mesmo. Né? Então, tem todos os cuidados de alimentação, de sono, de água, sim, que eu vou associo com o poder da mente. Tem os exercícios que eu coloco toda manhã, onde eu falo, onde eu repito, as afirmações, e que eu associo junto com a meditação. Eu ensino a fazer isso lá no programa, tá, gente? Então, deixa eu ver que eu não peguei o texto até agora, mas enfim, aí eu coloquei aqui, deixa eu ver onde é que eu estou. Isso aqui eu já disse. E aí, então, aí eu coloquei aqui, eu vou mostrar a você como é que você acessa essa estrada, né? A estrada, então, é meditação, e aí você vai ver o que você vai perceber quando você estiver fazendo a meditação, que você acessa esse mundo quântico com uma facilidade enorme, sabe? E aí, gente, esse campo quântico é o universo das infinitas possibilidades, infinita possibilidade. O infinito, ele já diz, não é verdade? Infinito eu posso tudo. Infinitas possibilidades. Tudo que eu quiser, eu posso manifestar. Aí você fala assim, Cláudia, mas tudo mesmo? Aí quando você pergunta isso, eu já digo para você assim, olha a crença, tudo mesmo é assim, eu consigo, eu mereço, será? Oi Geisa, oi José Paulo, Romero, vamos entrando, meus queridos. Então, Cláudia, é tudo mesmo? Posso conseguir o que eu quiser? É tudo mesmo. E essa sua pergunta, né, se alguém aí se identificou com ela vem de uma crença, ela vem de um padrão. Será que isso não é grande demais? Será que eu consigo isso com a lei da atração? Consegue qualquer coisa.
você consegue coisas pequenas, um presente, um café, um convite para um jantar, que alguém aceite o seu convite para o jantar, e você consegue manifestar coisas grandes, uma viagem, um novo emprego, uma casa nova, você consegue o que você quiser. Você consegue o que você quiser. Se você acessar essa mente mais elevada, você consegue, tá? E aí, como que você acessa? É claro que existem muitas formas de reprogramar a mente, tem muitas técnicas, muitas práticas. Eu não estou dizendo que a meditação é a única prática exclusiva que vai fazer você ter sucesso com a lei da atração. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que se você me permitir que eu sugira para você uma prática, você fala assim, Cláudia, me fala uma que você acha que é a mais forte, que é a meditação. Porque a meditação, você vai trabalhar tudo isso, a sua saúde, todos os seus órgãos. Na meditação, você vai conseguir elevar, você vai deixar a sua mente, o seu corpo num estado mais elevado, né, de saúde, de mente, de tudo. E estando nesse estado mais elevado, você acessa a sua mente mais elevada também, que é a mente supraconsciente. Aí pronto. Aí você começa a criar suas cenas. Aí você começa a mudar a sua realidade, tá? Bom, então, e aí assim, quando você começa a fazer a meditação, paralela à meditação, você vai mudando os seus pensamentos. Porque à medida que você vai fazendo esse exercício, quando eu falei em você reprogramar a sua máquina, o seu computador, é você basicamente mudar a programação que está aí. Mudar a programação que está aí, o que é então? É mudar os pensamentos. Mudando os pensamentos, você muda os sentimentos. Mudando os sentimentos, você muda a sua realidade. Total mesmo, tá bom? E assim, tem muita gente que tem uma definição de meditação diferente mesmo do que é na prática, né? Então, assim, pessoas que nunca meditaram, que falam assim, eu não vou conseguir. Outro dia eu conversava com uma menina aqui, que ela me segue, ela é uma fofa aí que ela me segue, ela falou, Cláudia, eu acho que eu não consigo, eu já tentei meditar. Então, primeiro você tem que colocar você tem que ter a definição clara do que é meditar. Meditar não é ficar sem pensar, meditar não é fugir dos problemas, esquecer os problemas, não é. Queridos, vamos entrando, Daniel, Flávia, Dênia, Aguinaldo. Não, meditar não é isso, não é esvaziar a mente, meditar não é fugir dos problemas e ficar longe dos problemas, não. Até porque a nossa mente, ela é tagarela, ela é pensante, a mente é para pensar mesmo, a gente não vai conseguir, tá? Então, o que é meditar? É você estar num estado de consciência, é estar no presente. Você vai acessar a sua consciência. Então, você vai observar os pensamentos que chegam, os sentimentos que você tem nesse momento, sem julgar e sem rebater, sem querer expulsar, sabe? Quando você vai pensar assim, na hora que você estiver fazendo o exercício, você vai pensar assim, como se você estivesse aqui enxergando o pensamento passando aqui. Ele está passando, você observa, deixa ele passar. Se ele ficar um pouquinho, se você percebeu que ele ficou um pouquinho, aí já tem também uma estratégia que eu ensino, que você vai fazer, e logo você volta a estar consciente no estado presente. Aí você está inteiro aqui. Você não está nem no passado, você não está nem no futuro, e é aqui, no estado, nesse estado de consciência, no aqui, no agora, no momento presente, que a mágica acontece. Vamos pensar assim? Que é nessa hora que você vai criar a sua cena. A cena do seu sonho. Estando consciente. Tem um momento certo para fazer, Cláudia? Tem um momento certo para fazer. Acenando para todos vocês, meus queridos. Qual que é o momento certo para fazer a meditação? Por que eu disse que não adianta você fazer às 4 horas da tarde, na hora que você estiver no trabalho, um intervalo para o café? Eu tenho um intervalo de meia hora para o café. Posso fazer?
Faz não, porque não vai adiantar, tá bom? Nessa hora não vai adiantar. Então, os 2 momentos que você deve fazer a meditação, se você conseguir fazer nos 2, melhor, tá? Se não, pelo menos um dos 2. É logo que você acorda, antes de você fazer qualquer coisa, com o estômago vazio, tá bom? Acordou, senta na cama, celular desligado, tá? Para você não ser acordado. Porque nessa hora que você levanta, a gente tá meio sonolento, não tá? Você não tá assim ainda meio, né, meio dorme que não dorme? Então você assenta na cama, o ideal é você sentar para você fazer a meditação, tá? Estando mais sonolento, você consegue sugestionar a sua mente mais fácil, porque a nossa mente subconsciente é uma danadinha, sabe? Se no meio da tarde você criar uma cena que você tá dirigindo um carrão, você tá dentro, você já se colocou na cena, você tá dentro do carro, você está sentindo o cheiro dos bancos de couro, você já está vendo o painel do carro, você tem uma pessoa ali no banco do lado com você, você tem até uma música que você já selecionou para você colocar nessa cena. Se você fizer isso no meio da tarde, a sua mente subconsciente vai falar assim, nossa, que palhaçada, que bobeira que você está fazendo aí, isso não vai dar em nada. Nossa, que ridículo. Você está sem carro. Você tá criando essa cena com esse carro aí, entende? Aí pronto, você vai ficar desiludido. Muito obrigada, Geusar. Muito obrigada. Acenando para todos vocês, meus queridos. E aí então, se você faz essa cena de manhã, assim que você acordar, então, por exemplo, se você vai colocar seu relógio para despertar meia hora mais cedo, para você fazer a sua meditação. Que aí a sua mente, você está sonolento, sua mente está mais sugestionável, aí ela vai aceitar. Primeiro dia você vai achar estranho, segundo, terceiro, quarto, quinto, primeira semana. Ah, mas vai fazendo, sabe por quê? Porque a nossa mente, ela não distingue fantasia de realidade não, e ela trabalha por repetição. Então, se você cria a mesma cena, com a mesma roupa que você está, a mesma música que você está ali dentro, você está ali naquele carro que você quer comprar. Você coloca sempre a mesma roupa. Você está associando sentidos, que é uma cor. Você está associando visão. Você coloca uma música que você gosta, está tocando nesse carro que você quer comprar. Você está com uma pessoa do lado, então você está associando a audição também. Você está ativando outro sentido. Você precisa colocar sentidos e sentimentos na sua cena. Por quê, Cláudia? Porque ela tem que parecer real. Não é só você pensar. Não é só você falar, eu comprei um carro. Até porque se você só falar isso, isso não fundamenta como realidade para você, entende? A gente precisa... Sabe quando você planta um feijãozinho no algodão? Você planta, você vai molhando, daí a pouco ele não dá uma folhinha, depois ele vai crescer e fica enorme. Eu já fiz isso num vasinho, também como um exercício dos meus cursos aqui de física quântica, tá? Então, nós vamos plantar essa cena como se ela fosse um feijãozinho no vaso. Todo dia você vai visitar essa cena e você vai regando essa sementinha, entende? Você vai ver que logo, logo ela começa a brotar e dar folhinha. Aí você vê assim, gente... E aí o que acontece, Cláudia? Acontece que você vai começar a receber pistas, sinais, caminhos de como chegar a esse sonho. Vão chegar pessoas, vão chegar oportunidades, situações para fazer com que você manifeste esse seu sonho, entende? E até que isso aconteça, olha que bacana, você está tendo contato consigo mesmo, então você está aqui passando pelo autoconhecimento, você não chegou lá no miolinho da sua flor, você não está lidando, porque nesse momento que você fica sozinho, consciente, você vai ver o sentimento chegando, vai chegar um pensamento daquela briga que você teve com não sei quem, aí vai chegar aquele sentimento, vai apertar seu coração, apertar seu peito. Aí você visita esse sentimento, acolhe. Aí você pensa assim, nossa, eu nem sabia que isso aqui, eu ainda estava com isso aqui. Então o processo do autoconhecimento, ele também passa aqui, ele também se entrelaça nesses momentos da meditação. E de você também estar em contato com a fonte divina.
com a inteligência amorosa, com Deus, com a espiritualidade. Então você vai perceber que a sua vida vai mudar, sim, radicalmente. Você vai perceber, se você fizer todos os dias a meditação, em poucas semanas, em um mês, você já vai conseguir ver que você está mais leve, mais tranquilo. Se você faz uso de remédio, avalia, porque você já vai conseguir, ei Vanessa, ei Alexandre, você já vai conseguir começar a diminuir dosagem. Gente, não estou falando para ninguém jogar os remédios fora, não, pelo amor de Deus, tá bom? É tudo com muito cuidado, é a sua vida que está aqui, a gente está falando da sua vida, eu estou aqui querendo ajudar você a sair do lugar da dor. Existe caminho, quando eu disse existe caminho, existe. Eu trouxe para você a estrada, né? Então eu já estou nessa estrada, tá? E aí então o que eu fiz? Eu montei um programa, tá bom? Eu montei um programa para ajudar você a resetar sua mente. É um programa que ele consiste, na verdade, assim, é um programa, é uma meditação, tá? Mas fala assim, mas é só uma meditação? Não. Por que eu tô chamando de programa? Porque não é só te entregar uma meditação guiada que você vai me ouvir. Não. Esse programa, ele consiste em você vai receber 7 arquivos, vamos pensar assim? Então, você vai ter acesso lá aos 7 arquivos e você vai ver como é que você vai fazer. A meditação você tem que fazer todos os dias. Aí você vai fazer ou pela manhã assim que você acordar ou à noite. Gente, é transformador. É mágico o que vai acontecer com você. É mágico. Se eu falar com você, que essa mulher que tá aqui falando com você, se eu falar essa mulher falando é ótimo, né? Se eu disser para você que essa mulher que tá aqui, eu tenho filhos adultos, eu não faço uso de nenhum remédio, tá? Eu nunca pintei cabelo, tá bom? Então meus filhos já são adultos. Isso tudo é genética, Cláudia? Não é, gente. É mente. É o trabalho da mente que eu faço toda manhã. Que qualquer um pode fazer. Cláudia, mas eu já tô velho. Eu não vou conseguir não, Cláudia. Eu já tô velho já. Você falou que você já começou isso há alguns anos. Quando eu comecei, Gente, eu não era como eu sou hoje, tá? E aqui, em termos de corpo, já que eu tô dando esse exemplo, né? Vamos pensar o seguinte. Todas as células do nosso corpo, elas são renováveis. Todas as células do nosso corpo, elas se renovam. Todas. E eu falo isso também nas afirmações, mas enfim, só para você saber, você já deve ter consciência disso. As células de dentro da boca, elas se renovam em poucos dias. Em poucos dias. Se você estiver aí, por exemplo, fazendo um tratamento de gengiva, averigua para você ver com o seu dentista, tá? Em poucos dias, você sabe disso, né? As células da boca, elas se regeneram, tá? As do rosto, em 4 meses. Então, se vocês pensam que a minha pele era maravilhosa assim há alguns anos, não era. Cláudia, mas o que você faz? Chá de camomila, é a terapia do gelo que eu faço, que eu já ensinei lá no meu canal, tá? Então não tem nada de produto caríssimo, tá bom? Eu tô tratando com a terapia do gelo, mas eu faço todo dia. E o exercício mental que eu faço todo dia falando da minha pele. Eu faço toda manhã. Então, vamos pensar assim, veja bem, eu vou usar o termo aqui, mas vocês vão entender que não é exatamente isso. Vamos pensar que os gelinhos que eu faço com a camomila é um placebo? Não, porque na verdade eu sei de todos os benefícios do gelo, a vasoconstrição, porque ativa aqui a produção do colágeno em toda a minha pele. Sei também da importância da camomila, de tudo que ela faz para a minha pele, clarear manchas e dar um vice, brilho e tudo mais, enfim. Também tá no meu canal esse vídeo lá, tá? Então não é simplesmente um placebo, não é um nada, não é, né? Não. Mas eu tô dizendo assim, que primeiro eu fundamento com a mente e depois eu completo. Entende? Que é um casamento perfeito, tá? Então, por exemplo, a meditação alcaliniza as células. Ok, alcalinizar as células é deixar o corpo jovem, não é? E o que eu faço para poder ajudar a minha mente nisso? Porque a nossa mente, gente, ela é espertíssima, tá bom? Ela é espertíssima.
ela precisa ver durante o dia que você está fazendo alguma coisa que está em alinhamento com isso que você está falando de manhã na meditação. Então, quando eu falo que todas as células da minha pele se restauram, se renovam todos os dias, a sua mente tem que ver em algum momento do dia você fazendo isso, não é? Então, quando eu estou falando que os meus órgãos são jovens, porque aqui não estou falando questão de estética não, gente, eu estou falando questão de saúde, tá? Porque os meus órgãos, os nossos órgãos, envelhecendo, o ambiente interno nosso ácido, ele é um ambiente propício para doença, para desenvolver enfermidades, tá? Então, eu quero que o meu ambiente interno seja alcalino. Daí, o que eu faço? Tem o exercício mental e tem o limão que eu tomo espremido na água. O limão alcaliniza o corpo. E não tem nada a ver falar que limão dá gastrite, porque não dá. Não dá mesmo, tá bom? Então, quem acha que dá, não dá. Se você souber há quantos anos eu tomo limão, eu não vou falar. Porque tem a questão... Depois eu vou trazer um vídeo em que eu vou falar esses cuidados todos que eu faço em relação a... não só os cuidados, tá? Mas a intenção, o porquê de você cuidar e de preocupar em tentar manter suas células jovens, tá bom? Ser uma pessoa longeva e saudável, né? Vamos pensar o exemplo das tartarugas. As tartarugas, elas não vivem 200 anos, então, como é que a gente faz para isso, né? Então, é cuidar, não estressar, vamos pensar, e você não ficar estressado. Então, ficou estressado, ficou bravo, repolariza instantaneamente. O que eu posso fazer agora para ficar feliz? Chega lá no espelho, olha para você nos seus olhos. O que eu posso fazer agora para te deixar feliz, hein? Conversa com você lá no espelho como se você fosse uma outra pessoa. Você repolariza no mesmo instante, né? O sono, vamos pensar nas tartarugas, que eu já dei o exemplo delas aqui. Então, o sono, as tartarugas dormem muito, uma grande parte do dia. Eu não estou falando que eu durmo grande parte do dia, não, mas vamos pensar no exemplo da tartaruga. Elas comem só vegetais, então a importância de você ter no seu prato todo dia comida viva, folhas, né? Folhas, legumes, frutas. São alimentos que, quando eu chamo comida viva, né? Que são comidas que não tem nenhum produto químico, que não são industrializadas, tá? São produtos que recebem luz direto do sol, então você está comendo luz. Então você tem ali todos os nutrientes desses alimentos, né? Não tem nada processado, não tem nada que você está pensando que é alimento e na verdade é elemento que está fazendo mal, tá? Então, pegando o exemplo das tartarugas, tá? Alimentação, comida viva, água, sono, cuidar do sono, o que mais? Não estressar, né? E toma sol, a tartaruga também toma sol. Então, se você puder também caminhar no sol todo dia um pouquinho, tá bom? Busca esse exemplo para você. E aqui novamente, por que a questão da longevidade, por que a questão de trabalhar a alcalinização das células pensando num corpo mais jovem? Porque eu quero ter bracinhos e perninhas para ir atrás dos meus sonhos. Tem muita coisa para eu manifestar ainda, você também tem com certeza, não é verdade? Tá? E não existe um calendário dentro do nosso corpo para ficar virando folhinha todo ano e dizendo que você está mais velho. Não existe, tá bom? Seu corpo não sabe que você que está dando essa informação. Então, a primeira coisa que você deve parar de falar é que você está ficando velho. Não fala isso não, que você tá jogando contra você. Não fala isso não. Tudo que você fala, tudo que as pessoas falam perto de vocês, todas as suas células escutam o comando. Por isso que às vezes as pessoas falam alguma coisa comigo, eu falo assim, não sou não. Não tá? Então, fica bem atento com isso também, tá? Você pode pensar que assim uma coisa e outra que eu te falo aqui é uma bobagem, mas não é. São pequenos cuidados que quando você junta tudo isso aqui e começa a prestar atenção em tudo, você não faz ideia de como que sua vida vai a transformação que vai acontecer na sua vida, de como que sua vida vai melhorar, como um todo, tá bom? Então, meus queridos, eu estou apresentando hoje esse programa para você resetar a sua mente. Nesse programa ele tem 7 conteúdos, tá?
Se você tiver interesse, você vai me mandar o link, você me manda assim lá no privado, Cláudia, eu quero comprar o seu produto. Eu vou te mandar o link do pagamento, tá bom? Você vai lá no link, acessa, compra e você vai acessar a plataforma e ver lá. Então, nesse conteúdo tem uma preparação para você meditar. Essa aí você vai precisar escutar uma vez só. Se você quiser escutar outras vezes, está ótimo, né? Então, a preparação para você meditar. Então, eu estou fazendo uma introdução. Aí vem a meditação, que essa você vai fazer todo dia. Tem um bônus lá, tem outra ferramenta que eu estou te entregando para você associar com a meditação. E tem um arquivo em PDF onde eu estou explicando para você o que é a meditação, por que você deve meditar, para que você deve meditar e os benefícios, alguns, né? Porque não dá para colocar todos, não dá para colocar todos. Alguns benefícios da meditação em seu corpo, com dados ali de médicos, nomes e hospitais, universidades no mundo, tá? Porque pessoas que ainda são um pouco descrentes, né? Que acham, como eu disse, que acham que a meditação é só ficar um pouquinho zen para poder dormir, ficar mais calmo, ficar mais tranquilo, é muito mais que isso. A meditação é uma ferramenta poderosíssima, tá? Para que você consiga acessar suas dores, limpar o que precisa, para você se fortalecer, ficar mais saudável, mais jovem, mais bonito, com mais vitalidade, com mais energia e manifestar todos os seus sonhos, tá? Então, gente, é isso. Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se eu falei aqui. Tem alguma pergunta? Vocês gostariam de perguntar alguma coisa? Aí eu coloquei aqui o seguinte: você só é preciso uma pequena prática diária para você transformar a sua vida. Que prática diária que é essa? É você fazer a meditação. É você tirar. Então pode ser de manhã, quando você acordar, ou um pouquinho antes de você dormir. Mas se você fizer antes de dormir, se você escolher fazer antes de dormir, preste atenção no seguinte, que tem que ser a última coisa antes de você dormir mesmo, tá? Não dá para fazer a meditação e depois assistir um filme. Não dá para fazer a meditação e depois ir lá no Instagram responder as mensagens. Você tem que fazer e dormir, para que a sua mente supraconsciente possa trabalhar naquilo que você enxergou, falou, que na hora que eu estava conduzindo você na meditação, você vai perceber que você vai viajar. Você vai viajar durante a meditação. Você vai viajar e você não faz ideia do tanto de benefício que vai acontecer no seu corpo, na saúde do seu cérebro, do corpo inteiro. Você não vai acreditar, tá bom? As mudanças em mim, elas são assim, impressionantes, tá? E aí eu dizia da questão de da regeneração das células, né? As células da pele do rosto, em 4 meses, eu mudei toda a configuração do meu rosto dessa maneira. E as dos órgãos todos, vamos pensar, né? Cada órgão, cada sistema tem um tempo diferente aí dessa restauração, dessa regeneração das células, tá? Mas em até 7 anos, a gente tem todas as células do nosso corpo, todas renovadas. Isso quer dizer o quê, Cláudia? Isso quer dizer que se você quiser, você consegue reverter qualquer coisa. A meditação, ela é a solução para qualquer problema que você tem. Para você ficar mais forte, em todos os sentidos, tá bom? E aqui eu não estou falando só na saúde, não. Porque quando você acessar o miolinho da sua flor, que você tiver em contato com você vai se amar mais. Se amando mais, você vai se respeitar mais. E quando você passa a se amar mais e a se respeitar mais, você vai fechar algumas portas, você vai falar alguns nãos. Porque aquilo que era abuso, vamos pensar assim, você não vai continuar aceitando, porque agora você já não faz isso com você, entende? E no momento que você faz isso, você emite esse comando lá para cima, eu digo assim, né? Para o universo, para o campo quântico, dizendo assim, peraí, eu mereço o melhor. Eu não mereço ser tratada dessa forma. Eu mereço o melhor.
eu me trato assim? Como é que eu vou admitir que me tratem de uma forma inferior, que me desprezem, que me humilhem? Aí, quando você emite, não é você falar, ah, não, eu me respeito, e você não mostra isso. Já disse, não são as nossas palavras, são as nossas ações. Mas quando você começa a demonstrar, a agir dessa forma, você emite esse comando de valorização. Você cresce, 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 sabe? E aí são coisas grandes que começam a chegar para você. Coisas muito grandes, tá bom? Bem, gente, eu poderia ficar horas falando, porque meditação é algo que me empolga muito. Eu sou muito grata por eu ter tido a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento, uma ferramenta tão simples que eu achava que era um tantinho assim na minha vida e transformou tudo. Transformou tudo, minha saúde, meus projetos, minha vida, minhas dores, minhas feridas, minha alegria constante. Então, é esse estado que eu me encontro hoje, eu tô querendo oferecer para você, tá? Nessa meditação guiada, é R$44, você pode pagar lá dividido, tá bom? Se você tiver interesse, eu vou conduzir você. Vai ser como se eu estivesse fazendo a meditação ao seu lado. De mãos dadas não, porque tem a posição da mão. Tem o mudra que você vai fazer para você se conectar com a fonte, com a espiritualidade, tá bom? De mãos dadas não, mas eu vou estar de frente para você. Então você vai me receber lá no programa, eu tenho um vídeo que eu estou falando com você, te dando as boas-vindas. Eu estou guiando você e você vai ver a sua vida se transformando e você manifestando todos os seus sonhos. Porque eu vou falar para você, quando eu comecei a meditar, 1 ano depois que eu comecei a meditar, minha vida transformou. Minha vida transformou de uma tal maneira que foi um tanto de coisa que eu já estava conseguindo. Agora, quando eu paro e penso, eu estava escrevendo esse texto, né? E aí eu estava pensando assim, gente, há 1 ano atrás, julho do ano passado, para esse julho, como minha vida já melhorou e já mudou. Então, outro dia eu gravei um vídeo lá no meu canal, dizendo isso, que se você quiser prestar atenção, se você quiser meio que prever o seu futuro, presta atenção como é que está sendo o seu presente. Então, não adianta você ficar só falando, eu tenho uma dor, minha vida está péssima, estou insatisfeito, eu não tenho a vida que eu não sinto que eu tenho a vida que eu mereço. Adianta você só falar isso e não tomar nenhuma ação? Se você não mudar, não der um passo, nada vai mudar na sua vida, concorda? Pois é. E aí foi com muito cuidado mesmo. Fiquei meses preparando esse programa, que eu queria fazer algo assim que fosse realmente muito bom, com uma excelência realmente aqui. Passou por vários filtros, tá bom? De qualidade. E dentro do que eu venho fazendo há muito tempo, sei que funciona e vai trazer resultado para você, tá? Então, pensa nisso, não é a questão, eu fico sempre refletindo com vocês, falando das dores, que a gente não pode deixar de pensar nas dores, senão a gente não manifesta os sonhos. Mas você está disposto a dar um passo? Você está disposto a fazer alguma coisa? Você está disposto a pagar um preço, a tirar um tempo? Teve uma pessoa que falou assim, Cláudia, eu não tenho 15 minutos por dia para fazer meditação, não. Você tá doida? Eu não tenho mesmo. Meu dia é corrido, eu trabalho numa cidade grande, eu viajo para trabalhar, eu não consigo fazer meditação. Então eu disse para ele assim: falei com ele, você não tem que dar satisfação nenhuma para mim. Eu falei com ele. Mas eu só quero que você pense: se hoje você não tem tempo para investir na sua saúde física, na sua saúde mental e na manifestação dos seus sonhos, daqui a 5, 10, 15 anos, será que você vai ter tempo, dinheiro, para você pagar o preço de não ter feito isso? Eu falei com ele, você não precisa responder não, tá? Porque você não pode tirar 15 minutos, 10, 15 minutos por dia para investir em você, para transformar a sua vida, para sair de uma vida, com certeza, de uma vida de escassez, porque a minha era em todos os níveis. Todos os níveis. Contei para vocês aqui. Afetando até a minha saúde, né? E hoje você vê que você já me conhece, já me acompanha, você já sabe muito da minha vida,
Eu não gosto de, como eu disse novamente, tem coisas que eu não quero ficar, não gosto de ficar falando que eu consegui isso, eu manifestei aquilo. Eu não me sinto à vontade, eu acho que me expõe demais. Mas o mais importante é eu pegar a questão da saúde, porque eu entendo que é o primeiro ponto. Quando você começa a trabalhar a sua saúde, fica atento também a essa questão de você procurar alcalinizar suas células. Você que vai conseguir fazer isso com a meditação. Porque é um homem jovem, e eu estou falando de alma e de vitalidade, é uma mulher jovem em alma e vitalidade, que vai sair aí para manifestar os sonhos e viver o que quer que viver, seja viajar, não sei para onde, mudar para não sei onde, viver um relacionamento de amor genuíno, não é verdade? Então, gente, eu tô falando demais, o chá tá aqui, a água tá aqui. E aí, na hora que eu estava escrevendo esse texto, falando das dores, eu sempre gosto de trazer um pedacinho de história, né? Oi, gente, acenando para vocês. Estiba, Alessandro, Henrique, Márcio, vamos entrando, meus queridos. Eu já tô fechando, mas vocês vão entrando. Depois eu vou colocar a live lá no meu canal no YouTube, vocês vão lá para conferir, tá bom? Então, eu estava escrevendo esse texto, falando das dores, e chegaram 2 nomes que eu vou trazer para você. Vou te entregar para a gente fechar a live com esses 2 nomes. Você vai buscar depois para ler um pouquinho e conhecer a vida dessas 2 mulheres, um pouquinho só, leia um pouquinho. Oprah Winfrey e Louise Hay. São 2 mulheres que elas viveram grandes dores, profundas dores. Não vou nem dizer que são diferentes de nós, tá? Você tem grandes dores, certamente tem, você já teve, eu também. Por que eu trouxe o nome das 2? Porque as 2, apesar das grandes dores, elas tiveram êxito com a lei da atração. E não foi pouco, não, foi muito êxito. O que eu estou querendo dizer com isso? Que a nossa dor pode fazer com que a gente transforme o nosso destino em algo extraordinário. Porque enquanto tiver razoável, enquanto tiver doendo pouco, tá mais ou menos, eu vou empurrando com a barriga, tá bom assim mesmo, deixa pra lá, eu vou tentar para ver até quando que eu suporto, né? Tem gente que faz isso, não é mesmo? Ah, não, eu vou tentar. Isso é uma loucura, né? Porque quando você tenta suportar, sufocar, isso tudo vai pro seu coração. Você está oprimindo sua alma, tá? Então, pensa nisso. Então, eu tenho minhas dores, você tem as suas dores, todo mundo tem, a gente vai continuar tendo, porque a experiência humana é assim mesmo, são desafios. Mas a questão é de você se fortalecer e de você saber como que você acessa a sua dor, para que, apesar da sua dor e do desafio, nada impeça você de manifestar o sonho de ter a sua casa, o sonho de trocar o seu carro, o sonho de fazer aquela viagem, o sonho de viver um relacionamento de amor, o sonho de... Isso, olha lá, que bonitinho! Coração, diamante, o computador. Pois é, todos esses sonhos, Brendo, isso mesmo, de você manifestar todos os seus sonhos e de reverter um problema de saúde, tá bom? Queridos, então, vem resetar a mente comigo. No meu programa, você vai resetar sua mente, você vai ter acesso ao campo das infinitas possibilidades. Você vai transformar toda a sua vida, solucionar todos os seus problemas e manifestar os seus sonhos, tá bom? Se você tiver interesse... Ah, outra coisa, esse programa... ele não vai ficar na bio, o link não vai ficar na bio como tá o meu e-book do Reiki. Eu até vou fazer uma live depois para falar do Reiki, que é outra ferramenta poderosíssima também. Mas por que eu não vou deixar o link lá para você comprar quando quiser? Que é o seguinte, eu vou vender agora, vamos pensar que eu vou deixar aberto esse lançamento até domingo. Se você quiser comprar esse programa para resetar a mente, essa meditação... até domingo você consegue. Domingo à noite eu vou fechar o carrinho e aí eu vou acompanhar essas pessoas. Não é dentro de grupo de WhatsApp nem nada, não. Elas vão comprar na plataforma, eu não vou nem ter acesso quando elas vão acessar, nada disso. Mas
eu vou oferecer o meu telefone para as pessoas que comprarem. Obrigada, Princesa Bela agradece. Mas eu vou oferecer o meu telefone para as pessoas que comprarem com o seguinte intuito de que uma pedra no meio do caminho, um desafio, algo que te derrubou. Cláudia, tá difícil aqui. Cláudia, aconteceu isso hoje. Cláudia, hoje na meditação eu tive essa visão. Cláudia, aconteceu isso assim, assim. Eu não tive ninguém para fazer isso comigo e em alguns momentos eu senti um pouco assim, como é que eu vou dizer para você? Vamos pensar que poderia ter fluído melhor, sabe? Hoje, tendo passado tantos anos e eu fazendo, já me distanciei, então agora eu saí do lugar só daquela que estava fazendo e passei a ocupar o lugar de alguém que produziu, fez um produto para que outra pessoa consuma, para que outra pessoa. Então, como eu quero que a pessoa que compre o meu produto não simplesmente comprar e entrar lá no link, comprou, acabou, não. Eu quero acompanhar a pessoa que vai comprar, porque eu quero que ela tenha o êxito que eu tenho. Eu quero que ela tenha resultado. Então, eu não vou deixar aberto porque eu perco o controle, tá bom? Vai ficar aberto o carrinho até domingo. Se você tiver interesse em comprar, até domingo você compra. Depois eu fecho e aí eu não sei. E certamente, gente, eu tô fazendo um preço R$44 é um conteúdo riquíssimo, que assim eu poderia cobrar pelo menos umas 4 vezes mais que isso, se eu pensar no investimento que eu tive, dos cursos que eu fiz, dos livros que eu comprei. Mas eu pensei, não, eu vou colocar um preço bem acessível, porque tem gente lá que está me acompanhando e troca comigo, conversa. Tem gente que está desempregado, tem gente que está passando realmente situações dificílimas. E, novamente, existe uma grande diferença. As pessoas que têm êxito não são aquelas pessoas que falam assim, Cláudia, eu adoraria comprar o seu programa, adoraria Futuro do Pretérito, você nunca vai comprar, então você nunca vai ter acesso a isso. Se você não fizer, é aquilo assim, gente, isso é a coisa mais importante da minha vida, manifestar meus sonhos, ter a vida que eu mereço, isso para mim é a coisa mais importante. Então aqui a gente não está falando de um dinheiro que é exorbitante. Então se você não destinar um tempo para investir em você, um dinheiro que você vai investir em você, sabendo que você está aqui pensando na qualidade de vida que você vai ter, no sonho que você vai manifestar, não, então realmente é para você repensar e até o seu propósito de vida, é para fazer você pensar, tá bom? Porque não dá pra gente viver uma vida miserável, não é mesmo, gente? Uma vida em que a gente vai ficar só falando da dor, só falando eu tenho dor, eu tenho dor, eu tenho dor, e nada faço para sair desse lugar? Novamente, se a gente não fizer nada para mudar, a vida da gente não vai mudar. Mas a gente tem que dar o primeiro passo. Eu tô aqui fazendo a minha parte. Enquanto eu tô aqui no Instagram, que tô fazendo as minhas provocações, tô trazendo todo o meu conhecimento, a gente faz aqui essas lives que são... Esses encontros aqui, eles têm sido um pensar coletivo, um pensar consciente. É claro que as folhinhas de hortelã aqui. É claro que a cada vez que você vem aqui, a sua mente abre um pouco mais, você expande um pouco mais a consciência, já tem coisa acontecendo, né? Mas não dá pra gente ficar só falando da dor e não tomar nenhuma ação, não tomar nenhuma atitude. Concorda comigo? Tá? Então eu quero que você manifeste seus sonhos, eu quero que você tenha êxito, eu quero pegar na sua mão e te levar, te conduzir, tá bom? Boa noite para você também. Então, ó, gente, vamos fechando. Quem não assistiu a live toda, ela vai colocar no meu canal daqui a pouquinho, até amanhã cedo tá lá. E agradeço muito de coração. Logo, logo a gente tem outra live para a gente pensar sobre outro assunto, expandindo cada vez mais. Eu entrando um pouco mais aí na sua mente, com certeza. A minha palavra e essa palavra direcionada, uma palavra que está ajudando você na sua construção, elevação da sua vida, quando a minha palavra entra, está saindo uma palavra daí que é negativa, uma palavra que está prejudicando você, não é mesmo? Douglas, meu querido, pois é, então nós estamos fechando, é com muita alegria, então o link tá lá, quem quiser fazer a compra,
Quem quiser fazer a compra aí do meu programa para resetar a mente, inclusive se você entrar lá agora, você já pode me mandar no privado, você já pode começar a fazer hoje, tá? E novamente, eu não vou deixar aberto na minha bio, porque eu vou acompanhar esse primeiro grupo que vai fazer. Carrinho tá aberto até domingo você consegue comprar o meu programa para resetar a sua mente. Eu acompanhando você nessa meditação, e já disse que eu vou lado a lado, porque eu vou passar para você o meu telefone para eu te dar um acompanhamento. A segunda turma, eu não sei se eu vou conseguir fazer dessa forma, não. Mas essa primeira, ela tem para mim, ela tô enxergando como algo assim bem precioso, tá? Então, eu tô fazendo dessa forma porque eu quero realmente... Oi, Ricardo. Ei, gente. Então, Ricardo, eu tô falando... Você tem que assistir a live, viu, Ricardo? Você tem que assistir porque a gente tem conversado, tá bom? Tô vendendo o programa para resetar a mente, tá? Depois você assiste, eu vou colocar... Se você tiver interesse, então, gente, quem tá aqui, quem já escutou, fala lá para mim, Cláudia, eu quero comprar o seu programa, vou resetar minha mente, vou começar hoje. Manda o link para você, a gente começa. Passo o meu telefone para você e a gente vai lado a lado nessa transformação da sua vida, tá bom? Queridos, um beijo no coração de cada um de vocês e olha, pense que você é um ser divino, muito abençoado, muito protegido pela espiritualidade, muito abençoado e que existe um poder infinito dentro de você. Para você, junto ao campo quântico, ao campo das infinitas possibilidades, manifestar todos os seus sonhos. Paralelo a isso, resolver todos os seus problemas, é claro. Porque no momento que você manifesta seus sonhos, você está solucionando seus problemas, você está sanando suas dores, não é verdade? E aí, maravilhosa vida é pouco para o que você vai viver. Assim seja, assim é. Para todos vocês, é o que eu desejo do fundo do meu coração. O Deus amor em mim reconhece e cumprimenta sempre. O Deus amor que habita dentro de cada um de vocês. Queridos, eu espero que vocês venham comigo resetar a mente e viver a abundância, ter uma vida com plenitude. Beijo no coração de cada um de vocês.